tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com pronomes. Hoje vamos trabalhar os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Veja bem, os pronomes possessivos, o nome ajuda, indica uma posse. Meu caderno, nossa casa, indica uma posse. Os demonstrativos demonstram posição. Este caderno, aquele livro. Indefinidos, o nome também ajuda. Se referem à terceira pessoa do discurso de um modo vago, impreciso, indefinido. Se eu digo assim, alguém bateu a porta, eu não sei quem foi. Alguém, pronome indefinido. Interrogativos, eles aparecem em frases interrogativas, mas nem sempre aparece a interrogação. Se eu digo assim, quantos anos você tem? Quantos é pronome interrogativo, está numa frase interrogativa. Mas eu também posso falar, eu queria saber quantos anos você tem. É uma frase interrogativa, só que na forma indireta. Não aparece a interrogação, porém é uma pergunta. Então vamos aos pronomes. Pronomes possessivos. Os possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa. Quando digo, por exemplo, meu livro, a palavra meu informa que o livro pertence à primeira pessoa, eu. É meu livro. Então, indica uma posse. Eis as formas dos pronomes possessivos. Singular e plural. Primeira pessoa, singular. Meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular. Teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular. Seu, sua, seus, suas. Agora vamos ao plural. Primeira pessoa do plural. Nosso, nossa, nossos e nossas. Aqui eu queria fazer um quadrinho aqui, separando o plural, só que eu não consegui. No seu caderno, você vai saber que a primeira pessoa é nosso, nossa e flexões. Segunda pessoa, vosso, vossas, vossos e vossas. Terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. As terceiras pessoas, elas são iguais, não modifica, tá? É a mesma coisa. Só modifica a primeira e a segunda. Quando você for reescrever no seu caderno, observe que aqui é plural. Essas palavrinhas aqui era para estar aqui. Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a coisa possuída e em pessoa com o possuidor. Eu vendi meus livros. Ora, se eu estou falando meus, então livros tem que estar também no plural. Plural e plural. Tá? E eu concorda com meu. Eu vendi meus livros. Eu e meu, primeira pessoa, e meus discos é a coisa possuída. No plural, masculino, tá? Tu releste teus livros. Teus é pronome possessivo e livros é a coisa possuída, não é? Então, está concordando teus livros. O pronome concorda com a coisa possuída. E tu concorda com teus. Segunda pessoa, os dois pronomes. Nós emprestamos nossos livros. Nossos, possessivo, concordando com livros, que é a coisa possuída.
Aqui está no plural e aqui também no plural. Nossos livros, coisas possuídas. Nós e nossos, primeira pessoa do plural. Em muitos casos, a utilização do possessivo em terceira pessoa, seu e flexões, pode deixar a frase ambígua, isto é, podemos ter dúvida quanto ao possuidor. Então, cuidado com o emprego desse pronome seu. Ele gera muita ambiguidade. Quando você for empregar esse seu, você tenha certeza e escreva com clareza qual é a informação que você quer dar. Olha o exemplo aqui da frase. A professora disse ao diretor que concordava com sua nomeação. Essa frase aqui, ela não mostra clareza. Sua nomeação não fica claro, porque tanto pode ser a nomeação da professora, quanto pode ser a nomeação do diretor. Então, aqui gerou uma ambiguidade, ou seja, gerou dois sentidos. Para evitar a ambiguidade, deve-se reforçar o possessivo através da forma dele e flexões, tá? Então, verifique que o emprego do possessivo torna a frase ambígua, pois sua pode estar se referindo ao diretor ou à professora. Desfaz-se a ambiguidade desta forma. A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação dela. Aí sim, nessa frase fica claro que está falando dela, da professora. Então a frase está bem escrita. A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação dele, do diretor. Aí está claro. Então, cuidado com o emprego desse possessivo aqui. Sempre que for escrever, reflita bem se o que você está dizendo está bem claro. O que você quer, a sua intenção. Vamos ao próximo. Pronomes demonstrativos. Então, demonstra posição, não é? Pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres, relativamente às pessoas do discurso. Essas pessoas do discurso são aquelas a que fala, a com quem se fala e a de quem se fala ou de quem se fala. Se eu falo, compro este carro aqui. O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Ora, se o carro está perto da pessoa que fala, ele fala este. Mas veja aqui, compro esse carro aí. Quando falou esse, o pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem se fala. Então, o falante diz, compro esse carro aí. O carro está longe dele, da pessoa que falou. E está perto da pessoa com quem ele está conversando. A pessoa com quem ele fala é a segunda, ele é a primeira. E a terceira é o assunto, o carro, né? Compro aquele carro lá. O pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Quando ele diz aquele, o carro está longe, tanto de quem fala como da pessoa com quem se fala. Os pronomes este, esse, aquele correspondem a isso, isto, isso e aquilo. Isto, isso e aquilo são invariáveis, substitutos do substantivo.
Vamos aos exemplos. Isto é meu. Isto é alguma coisa, não é? Que está perto, que ele está falando que isto é meu. Então, isto é alguma coisa próxima. Isso que você está levando aí é seu? Isso. Longe de quem está falando, porque é isso lá. Aquilo que Dário está levando não é dele. Aquilo porque é longe dos dois. Tá? E esses aqui são invariáveis. Não admite flexão. Vamos aqui. Mandei-lhe somente um telegrama de felicitações. Isso o deixou emocionado. Eu usei isso aqui porque é uma situação falada anteriormente. Qual é a situação? O telegrama. Então, usei isso. O pronome isso faz referência a algo que já foi dito. Se eu falar este aqui, a situação seria diferente. Eu falaria assim: os alunos que tiraram 10 na prova foram estes. Aí, 2 pontos, eu vou dizer, como eu ainda vou falar, eu uso este. Eu usei isso aqui porque eu já falei. São os seguintes os pronomes demonstrativos: este, estes, esta, estas, isto. Esse, essa, esses, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Os pronomes demonstrativos também podem se unir a outras palavras, gerando formas mistas, como nessa. É a junção da preposição em com o pronome essa, gerando uma contração. Houve perda de fonema, troca de fonema. O M aqui virou N. Tá? Desta, de mais esta. Preposição de com o pronome esta. Então, houve perda desse E aqui. De um E, não é? Daquela. De mais aquela. Preposição de com o pronome aquela. Houve uma contração. Perdeu um E. Perdeu esse E, né? E existem muitas outras. Daquilo. Tá? Muitas outras formas contraídas do pronome demonstrativo. Agora vamos aos pronomes indefinidos. São aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de um modo vago, indeterminado, indefinido. Alguém me contou a verdade. Alguém é da terceira pessoa de um modo vago, indefinido, impreciso. Vamos comer algo antes que a gente morra de fome. Eu não disse o quê. Algo é indefinido. Algo é pronome indefinido porque substitui o substantivo de um modo vago, impreciso, indefinido. Algo pode ser qualquer coisa. Pão, arroz, salada. Viemos à festa porque alguém nos convidou. Alguém é pronome indefinido. Substitui o substantivo de um modo vago, impreciso e indefinido. Alguém pode ser qualquer pessoa. Deixa aspas aqui, tá? Vamos ao próximo.
João é um homem que tem muitos amigos. Ora, muitos. Eu não disse quantos. É indefinido. Muitos é pronome indefinido porque determina o substantivo de um modo vago, impreciso, indefinido. Não sabemos o número certo de amigos que João tem, mas sabemos que tem muitos. Pronome indefinido. Então, vamos ao quadro dos pronomes indefinidos. Variáveis. Algum, plural, alguns. Flexão no feminino, alguma e algumas. Certo, certos, certa, certas. Diverso, diversas. Muito, muitos, muita, muitas. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas. Outro, outros, outra, outras. Pouco, poucos, pouca, poucas. Qualquer, quaisquer. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Esses aqui são os variáveis, né? Veja que tem, ó, singular, feminino. Aqui são os invariáveis. No seu quadro, você vai corrigir aqui, ó. É invariável. Eu esqueci aqui. Os invariáveis não admitem flexão. Algo, alguém, cada, menos, nada, ninguém, outrem e tudo. Agora, vamos observar o pronome também no contexto. Você tem que avaliar, identificar, mas também identificar, analisar o contexto. Veja essa frase. Certo dia, ele contou a decisão certa. Voltou a estudar. Ele tomou a decisão certa. Certo dia é um dia qualquer. É indefinido, não é? Certo dia, dia é um dia qualquer, é um pronome indefinido. Porém, aqui, ó, decisão certa está dando uma característica, não é isso? Para o substantivo. Então, certa aqui já não é pronome indefinido, já é uma característica, tá vendo? Ó? Certa é adjetivo e se refere à decisão. Então, como característica, virando adjetivo. Então, da mesma forma que outras classes gramaticais, substantivo, adjetivo, numeral, tem que analisar o contexto para saber se no contexto indica pronome, adjetivo ou outros significados. Não pode ser analisado isoladamente, fora do contexto. Vamos agora para os pronomes interrogativos. São aqueles que aparecem em frases interrogativas, tá? Aí eu trouxe aqui o poeminha da Lídia Mombelli da Fonseca. Pronome interrogativo. Como seu nome diz bem, usa-se sempre em perguntas. Que, qual, quanto, quantos, quem. Quando se escreve a pergunta, sempre é no fim da oração que se deve colocar ponto de interrogação. Exemplo: quantos meninos há estudando nesta escola? Que disse Paulo a Arthur? Quanto pagou pela bola? Quem são aquelas meninas? Quem vai daqui? Quem vem de lá? Que continha aquele embrulho? Que recebeu de Norá? Então, eu destaquei vários pronomes aqui. Aqui tem, ó.
Quantos, em frase interrogativa, né? Que, numa pergunta aqui. Quanto, em pergunta. Quem, está aqui a frase interrogativa. Quem também, que. Então, esses pronomes são os pronomes interrogativos. Aparecem frases interrogativas, mas nem sempre vem na forma direta. Pode vir no interrogativa indireta. Eu perguntei quantos meninos há estudando nesta escola. Então, é uma pergunta sem a interrogação. Pronomes interrogativos aparecem em frases interrogativas. Como os pronomes indefinidos referem-se de um modo impreciso à terceira pessoa do discurso, sua função é interrogar, é perguntar sobre a identidade dos seres a que se refere. Que dia é hoje? Aqui o pronome interrogativo. Quantas irmãs você tem? Pronome interrogativo. Frases interrogativas diretas. São frases iniciadas pela palavra interrogativa e terminadas por ponto de interrogação. Que dia é hoje? Iniciadas, né? Uma pergunta e termina com a interrogação. Quantas irmãs você tem? Frases interrogativas indiretas são frases com a palavra interrogativa posicionada internamente e terminadas por ponto. Quem construiu a escola em que você estuda? Tem a interrogação, então é uma interrogativa direta. Diga-me quantos trabalhadores construíram esta escola. Interrogativa indireta. Quantos trabalhadores? É uma pergunta, porém não aparece a interrogação, aparece um ponto. São pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Então, o pronome interrogativo, o quadrinho é esse, é um quadrinho menor, mas tem que conter. Então, vamos contar os quadros que você tem que marcar, tem que estar no seu caderno. O primeiro quadro dos pronomes pessoais. Aí você vai colocar os pronomes retos e os oblíquos. Depois vem o quadro dos pronomes de tratamento. Então, todos os pronomes de tratamento e a pessoa a quem se refere os pronomes. Aí vem os pronomes possessivos. Faz o quadrinho, os pronomes possessivos. Depois vem os pronomes demonstrativos, né? Aqueles que demonstram posição. Faz o quadro. É bom você fazer assim 3 quadrinhos e vai preenchendo cada quadro até você fixar. Depois vem os pronomes indefinidos. Faz o quadrinho dos indefinidos, né? E por último, os pronomes interrogativos. São aqueles que aparecem em frases interrogativas, tá? Que, quem, qual, quais, quanto e quanta, em frases interrogativas. Tudo bem? Então, tem que estudar bastante esses pronomes, tem que saber todos eles, porque esses pronomes
principalmente os pronomes pessoais, é pré-requisito para o estudo da classe gramatical que vem a seguir, que são os verbos. Nós vamos falar do verbo, tá? E aí você tem que conhecer os pronomes e as pessoas gramaticais, porque vai precisar lá no verbo. Então, tudo bem? Estudar bastante, tá? E no caderno tem que constar esses quadrinhos, é obrigatório. E sempre que você for classificar um pronome, você observa a situação e também a pergunta que está fazendo. Está perguntando o quê? O termo a que se refere? Está perguntando se é pronome substantivo? Está perguntando se é pronome pessoal? Tem que ver qual é a pergunta. E ainda o sentido, tá? O valor semântico do pronome. No pronome indefinido, eu não perguntei qual era o pronome, vamos dizer que eu pergunte qual o sentido do indefinido, tá? Então, tudo tem que analisar a situação, tanto da pergunta como do contexto. E assim, você prestando atenção à pergunta, você não perde uma questão. Tanto você tem que fazer a leitura do texto 2 vezes, como também a pergunta tem que ler 2 vezes para ver o que é que está pedindo, porque às vezes você sabe a resposta, mas aí você respondeu diferente do que foi perguntado. Então, boa tarde e até a próxima.